Oi, gente, só pra vocês ficarem sabendo, tá? Que é só vocês acessarem lá o Cores da Sol no Instagram, que vocês podem encomendar letterings assim pra vocês, num quadrinho. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Direito com Elas e mais um Direito em Novelas, porque realmente o Valcir Carrasco tá, assim, dando um material imenso, uma quantidade de material e matéria jurídica enorme nessa novela das 9, A Dona do Pedaço, porque cada semana é um flash jurídico muito louco. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a transferência da fábrica de bolos da Maria da Paz para o nome da filha dela, Josiane. Vamos ver se é possível isso e por quê, que é ou que não é? Muito bem, pessoal, o que acontece? Para quem não acompanha a novela, vou resumir o fato em si. A personagem central da novela, Maria da Paz, fez um empréstimo pessoal para pagar uma decoração de uma mansão. E ela tem uma fábrica de bolos. Só que houve um incêndio criminoso, que até então ela não sabe que é criminoso, e com esse incêndio ela perdeu todo o estoque dela, então ela não vai ter dinheiro para continuar fazendo bolos. Ou seja, ela tem que comprar ingredientes. Só que se ela comprar ingredientes, ela não paga o empréstimo. Então ficou aquela dúvida. Nossa, se ou eu toco a fábrica ou eu pago o empréstimo. Então ela decidiu que ia arriscar deixar o nome dela sujo e não pagar o empréstimo. Aí ela teve a brilhante ideia, que ninguém nunca deve ter pensado nisso, de passar a fábrica para o nome da filha dela. Porque assim, se ela não pagar o empréstimo, ela não perde a fábrica. Olha que ideia. E o advogado falou, nossa, perfeito. Na sequência, uma situação ainda mais louca, Maria da Paz, achando que a filha meio descabeçadinha, pode fazer alguma coisa errada, resolve perguntar para o advogado se tem um jeito dela, eventualmente, posteriormente, desfazer esse negócio. Ou seja, a transferência que ela tinha feito para a filha na fábrica. E aí ele fala, você pode fazer uma declaração dizendo que esse negócio foi simulado com a sua assinatura e da Josiane. Eu ponho no meio do contrato, ela nem vai perceber. Então, uma declaração das duas dizendo que o negócio é simulado. Vejam a loucura, né? Bom, o que acontece, gente? E por que essa situação é uma situação que não pode ser feita? Então, o que acontece com o leigo? Então, se você está assistindo aqui no Jeito com Elas, você não é advogado, você não é estudante de direito, não é do universo jurídico, você deve estar se perguntando, mas não pode fazer isso? Não. Por quê? Se você fizer isso, você vai ter caracterizado o que nós chamamos de fraude contra credores. O que é isso? A fraude contra credores é um dos defeitos do negócio jurídico. Então tem os vícios do consentimento, que são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, e eu tenho os vícios sociais, que são fraude contra credores e a simulação. Todos são defeitos do negócio jurídico. Então o que acontece? Eu tenho aqui o artigo 158 do Código Civil que diz o seguinte: os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, que é o perdão da dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Quem são os credores quirografários, gente? Credores quirografários são os que não têm uma garantia real. No caso, Maria da Paz fez o empréstimo pessoal, ela não deu nenhuma garantia real, ou seja, ela não deu a casa nem a fábrica como garantia. Ela tem apenas garantias pessoais. Então, o banco seria um credor quirografário. Então, se a Maria da Paz passa a fábrica que é dela para o nome da filha, visando ou tendo em mente que ela não vai pagar o empréstimo e está fazendo isso para fraudar o direito do credor, ela está cometendo esse ato aqui caracterizado o defeito do negócio jurídico. O que pode ser feito, então, e provavelmente será? O banco, verificado então que a Maria da Paz não pagou a dívida, eles vão para cima da Maria da Paz. Né? E ela não vai ter nada no nome dela. Aí eles vão descobrir, então, que foi feito essa questão da fraude contra credores. Ou ainda, se eles tomarem conhecimento antes mesmo do vencimento da dívida, eles vão ingressar com uma ação própria chamada ação pauliana. Essa ação pauliana é uma ação específica para fraude contra credores, onde o banco entraria com uma ação contra Maria da Paz e Josiane para que a transferência feita para Josiane fosse anulada. Mas tem que provar, né, que houve má fé. Vejam, gente, existe uma situação que caracteriza a fraude contra credores, que é o conluio fraudulento, ou concilium fraudis, ou seja, tem que haver o conluio, a combinação entre o devedor e o terceiro que recebe a situação na ilicitude. Ocorre, gente, o que acontece, gente? Existem situações em que está presumida a má-fé e o conluio fraudulento. Em que situações são essas?
Uma delas é a transferência para pessoas próximas do devedor, ou seja, os parentes diretos e amigos íntimos. No caso, a Josiane é filha da Maria da Paz e, portanto, ela não tinha como passar isso para ela sem demonstrar que havia uma ilicitude no ato e que estava sendo aí praticado um vício social, que é a fraude contra credores. A Maria da Paz teve a intenção de prejudicar os credores ao fazer a transferência para a Josiane. E ela falou claramente, né, na novela, ela falou, não, eu ponho o nome, a fábrica no nome da Josiane, porque assim eu não vou poder perder a fábrica se eu deixar de pagar o empréstimo. Clara atitude de fraude contra credores. Então, quando você tem essa questão de pessoas próximas, a gente vai entrar aqui no que diz os artigos 158 e seguintes do Código Civil, que tem a presunção de que, se forem parentes próximos, eu vou ter caracterizada a fraude contra credores. Então, ou seja, nem isso eu posso alegar dizendo que tem que haver prova. A presunção existe quando é caso de filho ou quando é caso de irmão, pessoas muito próximas e pessoas que deveriam saber dessa irregularidade. Portanto, o que a Maria da Paz praticou foi uma fraude contra credores, colocada no artigo 158 seguintes, e que não poderia ser feito para impedir a execução. Então, se você pensar assim, que bom, então ela não perderia a fábrica? Perderia sim, porque o ato seria anulado através provavelmente da ação pauliana, e aí a fábrica voltaria para o nome da Maria da Paz, e quando o empréstimo vencesse e ela não pagasse, o banco poderia executar a dívida e pegar a fábrica e penhorar para garantir a dívida. Então, o objetivo da ação pauliana não é que a pessoa pague ou que aquilo seja usado, colocado no nome do credor. Não. A finalidade da ação pauliana é pegar aquele bem e que aquele bem volte para o nome do devedor, para que quando o devedor tenha que pagar a dívida e ele não pagar, o devedor tenha bens para garantir em execução. Então, no caso, a solução dada pela novela foi uma situação extremamente simplista, que não é permitida e acarretar fatalmente a fraude contra credores através e a possibilidade de anulação através da ação pauliana, que é uma ação típica para você combater a fraude contra credores. Então, no polo passivo dessa ação estariam tanto quem recebeu o bem em doação, no caso a Josiane, quanto a Maria da Paz, que foi a pessoa que transferiu. E aí o bem seria transferido, ou anularia o negócio, o bem voltaria para Maria da Paz. Com relação à declaração de simulação, gente, é absurdo, porque a simulação também é um vício do negócio jurídico, que torna nulo o ato praticado. Então, isso adiantaria para Maria da Paz, por exemplo, voltar a fábrica para as mãos dela, mas isso não impediria e mudaria em nada a questão da possibilidade de você garantir. E, além do mais, ela estaria assumindo uma atitude irregular, uma atitude ilícita. Então, seria uma situação absurda imaginar isso. E agora, a pedido até de um aluno, que nas redes sociais colocou essa questão, quando a gente falou sobre a transferência da fábrica para a Josiane, ou seja, houve uma doação, aspas, não foi uma doação pura, mas sim uma manipulação para eu fraudar credores, como eu falei para vocês, que é o típico caso de fraude contra credores. O aluno me questionou, professor, agora que já tá aí na internet, todo mundo já tá falando, né, que a Maria da Paz, na verdade, ela tem uma outra filha que teria sido trocada, a Josiane, no hospital. Essa é uma possibilidade. Vamos supor que aparecesse uma outra filha da Maria da Paz, que a Josiane não fosse a filha biológica. Gente, não é tão simples quanto parece anular a transferência por causa dessa outra filha, né? Primeiro, porque em vida existe a possibilidade disso acontecer e precisaria da autorização da anuência dos demais filhos. Mas a doação significa antecipação de legítima. Então, ainda que aparecesse essa outra filha, eu teria que ter, primeiro, que essa filha fosse considerada a filha da Maria da Paz. Que houvesse o reconhecimento judicial ou extrajudicial dessa maternidade. Que a Josiane deixasse de ser filha da Maria da Paz. Entretanto, existe ali uma questão de afetividade. Não sei como é que isso seria encarado pelo juiz. Para que aí fosse possível em algum momento alegar que a Maria da Paz só fez essa transferência porque pensou que a Josiane era filha, e que nós já sabemos que não é esse o motivo, né? Então, a anulação dessa doação não seria por conta da questão da filiação biológica. Isso não seria o motivo da anulação, não poderia ser, né? Até porque, no momento em que a Maria da Paz falecesse, essa questão teria que ser resolvida no inventário. Isso poderia até ser abatido dos bens deixados pela Maria da Paz, caso isso representasse os 50% ou mais de 50% do valor da legítima. Então, não é uma situação tão fácil de ser resolvida. Existem várias situações envolvendo essa questão da maternidade, né? E que dependeria de uma decisão judicial, provavelmente, para que isso viesse a ser solucionado. Não seria tão fácil resolver
essa questão, e em vida, essa suposta filha biológica não teria como fazer essa anulação da doação. Certo, meninos? Então é isso, não é tão simples quanto parece. Então a gente pode voltar a esse assunto posteriormente em outros vídeos, tá? Falando a respeito dessas questões que envolvem também questão sucessória, antecipação de legítima, certo? Na semana que vem não será o Direito e Novelas, apesar das loucuras de Valcir Carrasco, né? Vamos continuar acompanhando, hein? Que vocês me avisam pra gente aí fazer uma edição extraordinária de Direito e Novelas com as loucuras jurídicas de Valcir Carrasco, que eu amo você, Valcir Carrasco, espero que você assista esse vídeo, tá? Na semana que vem vamos falar sobre uma alteração na resolução do CNJ que falava sobre multiparentalidade, porque houve uma alteração com relação ao reconhecimento em cartório da questão da socioafetividade, né? E que, portanto, não vai poder ser feito mais de uma forma tão simplista quando eu tiver menores de 12 anos. Isso a gente vai falar então na próxima semana, porque é um assunto bastante importante. Eu vou dizer o que mudou da antiga resolução do CNJ para a atual configuração recentemente no começo do mês já alterada. Combinado? Então a gente tem um encontro na semana que vem. Um beijo, até lá!